Irmão Martinho, a existência de anjos e demônios, seres puramente espirituais, é inegável para aqueles que aceitam a revelação divina nas Escrituras. Os anjos, mensageiros e glorificadores de Deus, Salmo 103, 20 e 21, são descritos como seres celestiais de luz e pureza. Sua natureza sublime, como ensina Pseudo-Dionísio, os coloca em posição elevada na hierarquia da criação, hierarquia coelestis, servindo como protetores da humanidade e mensageiros da vontade divina. Tenho meditado sobre o papel dos anjos como intermediários entre Deus e os homens, e creio que a veneração, dúlia, e a busca por sua intercessão, como praticada pela Igreja desde os tempos apostólicos, são práticas que enriquecem a vida espiritual do cristão. Além disso, a intercessão dos anjos é uma expressão da comunhão dos santos, onde os anjos, como nossos irmãos espirituais, intercedem por nós diante de Deus. Concordo que a Bíblia menciona os anjos. No entanto, a Escritura nos adverte contra a idolatria e a veneração excessiva de criaturas. Não terás outros deuses diante de mim. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, 3, 5. Os anjos, apesar de sua importância, são apenas servos de Deus. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Salmo 104, 4. E nossa fé e adoração, latria, devem estar centralizadas em Cristo, nosso único mediador e salvador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2, 5. A veneração excessiva de anjos pode desviar nossa atenção de Cristo e levar à idolatria, algo que a reforma protestante busca corrigir. A veneração aos anjos, conforme praticada pela Igreja, é uma prática legítima e valiosa para a vida espiritual do cristão. Ela representa um reconhecimento de sua missão divina e um pedido de intercessão, pois os anjos auxiliam em nossa jornada espiritual e nos protegem do demônio. A crença na intercessão angelical é parte da tradição da Igreja, que, sob a orientação do Espírito Santo, nos ensina a recorrer aos anjos como nossos protetores e intercessores. Apocalipse 8, 3, 4. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. É evidente que a mediação de Cristo é fundamental, mas os anjos, como seres puramente espirituais, possuem um conhecimento e poder que ultrapassam os nossos. Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sua intercessão pode ser poderosa, especialmente na luta contra os demônios, seus inimigos declarados. Negar a sua intercessão seria negar a experiência da Igreja ao longo dos séculos. Além disso, a própria Escritura menciona os anjos como mensageiros divinos e guerreiros espirituais. Apocalipse 12, 7 e 9. Quanto à origem dos anjos, a Escritura nos revela que foram criados por Deus antes da fundação do mundo, dotados de livre arbítrio. No entanto, é importante notar que alguns doutores da Igreja sustentavam a opinião de que os anjos teriam sido criados antes do mundo corpóreo. Em minha abordagem teológica, frequentemente apresento várias visões sobre um assunto antes de chegar à minha própria conclusão. No caso da criação dos anjos, considero a opinião de que os anjos foram criados simultaneamente com o mundo corpóreo como mais provável. Portanto, embora a citação de Jerônimo reconheça a existência de uma opinião de que os anjos foram criados antes do mundo corpóreo, essa não é necessariamente a minha conclusão final sobre o assunto. Na questão 50, artigo 1 da Suma Teológica, apresento a necessidade de criaturas incorpóreas na criação, como os anjos, para a perfeição do universo. É necessário admitir algumas criaturas incorpóreas. De fato, a finalidade principal de Deus na criação é o bem, que consiste em assemelhar-se a Deus. Ora, um efeito se considera perfeitamente semelhante à causa quando a imita naquilo pelo que a causa é seu princípio. Deus produz a criatura por seu intelecto e sua vontade.
A perfeição do universo exige, portanto, que haja criaturas intelectuais. Essa passagem complementa a discussão sobre a origem dos anjos, evidenciando que a criação dos anjos, simultaneamente com o mundo material, contribui para a perfeição do universo, pois as criaturas puramente espirituais e intelectuais, como os anjos, refletem a perfeição divina de forma mais completa. Alguns anjos usaram seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus, tornando-se demônios, como Lúcifer, que por soberba desejou ser igual a Deus. Isaías 14:12-14. Tal rebelião, no entanto, não invalida a bondade da criação original, pois Deus, em sua onisciência, permitiu a queda dos anjos para que sua justiça e misericórdia fossem reveladas. Mas o fato mesmo de ser deficiente é acidental ao bem, ao qual por si compete o agir. Isso prova que o mal não tem causa senão por acidente, e é dessa forma que o bem é causa do mal. Confirma a afirmação de que a rebelião dos anjos não invalida a bondade da criação original, pois Deus não é a causa direta do mal. O mal é um acidente do bem, uma deficiência ou privação. Deus, como Criador do bem, não é responsável diretamente pelo mal, mas permite sua existência como uma consequência acidental do livre-arbítrio das criaturas. A permissão divina da queda dos anjos, portanto, não invalida a bondade da criação original, mas serve a um propósito maior, a manifestação da justiça e misericórdia divina. A possessão demoníaca, como descrita nas Escrituras, Marcos 5:1-20, e atestada pela experiência da Igreja, é uma realidade espiritual que exige uma resposta espiritual, como o exorcismo, que invoca o poder de Deus, e a intercessão dos anjos para expulsar o demônio. A hierarquia angelical, com anjos de diferentes ordens e funções, como serafins, querubins e arcanjos, reflete a ordem e a beleza da criação de Deus, e cada anjo, em sua função específica, contribui para a obra da salvação. A vida cristã é de fato uma luta, mas a vitória já está garantida em Cristo. Devemos confiar na graça de Deus e na força do Espírito Santo para resistir às tentações do diabo e viver uma vida que glorifique a Deus. A Igreja deve pregar o Evangelho da graça e da salvação em Cristo, não de práticas que possam levar os crentes a depositar sua confiança em criaturas. A Escritura é clara: somente Cristo pode nos salvar e devemos nos voltar para Ele em busca de força e proteção. Quanto à possessão demoníaca, acredito que muitos dos casos relatados são, na verdade, doenças físicas ou mentais, e não obras do diabo. A fé em Cristo é suficiente para nos proteger de todo o mal, e a Escritura é o nosso guia para entender a natureza do mal e como lutar contra ele. O próprio Cristo nos ensinou a expulsar demônios em seu nome. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. E não há necessidade de recorrer a outros intermediários. Quanto à hierarquia angelical, a Bíblia não oferece detalhes sobre isso, e devemos ter cuidado para não especular além do que está revelado. A tradição da Igreja, embora valiosa, não pode se sobrepor à autoridade da Escritura. O perigo da possessão demoníaca é real, mas a Escritura nos mostra que o diabo já foi derrotado por Cristo e que a fé em Cristo é a nossa maior proteção contra o mal. Concordo que a graça de Deus em Cristo é fundamental para a nossa salvação e que a Escritura é a fonte primária da revelação. No entanto, a tradição da Igreja, que se desenvolveu sob a guia do Espírito Santo, também nos oferece um entendimento mais completo da fé e da vida cristã. A intercessão dos anjos, a oração, os sacramentos e a penitência são meios pelos quais a graça de Deus nos alcança e nos fortalece na luta contra o mal. Negar esses meios seria negar a riqueza da fé e da experiência da Igreja ao longo dos séculos. O filodebate entre Aquino e Lutero revela a complexidade da questão dos anjos e demônios e a profunda divergência entre a teologia católica e protestante.
Aquino, com base na Escritura e na tradição, defende a veneração e a intercessão dos anjos, vendo-os como parte da rica tapeçaria da criação de Deus e como auxiliares na luta contra o mal. Lutero, por outro lado, enfatiza a centralidade de Cristo e a suficiência das Escrituras, alertando contra a veneração excessiva de criaturas e práticas que possam desviar os fiéis da verdadeira fé em Cristo. A discussão sobre a natureza dos anjos e demônios, a possessão demoníaca e a intercessão angelical revela diferentes interpretações das Escrituras e da tradição, e levanta questões sobre a mediação da graça divina e o papel da Igreja na vida do crente. A autoridade da Igreja e a importância da oração e da penitência na luta contra o mal também são pontos de discordância. Os próximos vídeos vão ser liberados após uma quantidade mínima de likes. Por favor, ajude este canal. Obrigado. De acordo com a perspectiva tomista, qual é a posição teológica concernente à veneração dos seres angelicais? A. Constitui uma forma de idolatria e deve ser veementemente rejeitada. B. É uma prática permitida, porém não fundamental para a consecução da salvação. C. Representa uma prática legítima e enriquecedora para a vivência espiritual. D. É restrita exclusivamente aos membros do clero e religiosos. Na ótica de Martinho Lutero, qual é o potencial risco inerente à veneração angelical? A. Pode conduzir à idolatria e ao desvio da adoração devida exclusivamente a Deus. B. Pode diminuir a relevância da intercessão de Cristo como mediador entre Deus e os homens. C. Pode levar os fiéis a negligenciar a leitura e o estudo das Escrituras Sagradas. D. Pode gerar conflitos e dissensões entre as comunidades católicas e protestantes. Na perspectiva de Tomás de Aquino, a possessão demoníaca é compreendida como a. Uma ilusão gerada por enfermidades mentais. B. Um fenômeno raro e limitado aos tempos bíblicos. C. Uma realidade espiritual que demanda uma resposta de mesma natureza, exorcismo. D. Um castigo divino infligido aos indivíduos que incorrem em pecado. Martinho Lutero sustenta a tese de que a possessão demoníaca a. É um fenômeno frequente e presente na sociedade contemporânea. B. É um indício do poder exercido pelo diabo sobre a humanidade. C. Pode ser remediada pela fé em Cristo e pela leitura da Bíblia. D. Pode ser consequência de doenças físicas ou mentais, não necessariamente uma ação demoníaca. Qual é a fonte primária de autoridade teológica para Tomás de Aquino? A. A Bíblia, interpretada à luz da tradição da Igreja. B. A razão humana, orientada pela fé. C. A experiência pessoal e a revelação divina. D. O consenso da comunidade cristã. Segundo Martinho Lutero, a única fonte de revelação e autoridade reside em a. A Bíblia, sola Escritura. B. A tradição da Igreja, sob a guia do Espírito Santo. C. A razão humana, iluminada pela fé. D. A experiência pessoal e a consciência individual. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe-o.
Caso tenha sugestões ou comentários, sinta-se à vontade para compartilhá-los. Obrigado.